Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre as consequências da violência no nosso dia a dia, como ela está mudando o nosso comportamento. Os nossos convidados são o vereador Jones Moura, relator da comissão que acompanha a intervenção federal no Estado, Horácio Magalhães, presidente do Conselho de Segurança de Copacabana e Leme, Maria Isabel Couto, doutora em Sociologia e gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado, e Marlon Barbosa, psicólogo e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu agradeço a presença de todos. Marlon, começo com você, porque o Instituto, de acordo com o levantamento do Instituto de Psiquiatria do FRJ, 10% dos cariocas sofrem das consequências do estresse pós-traumático e a grande maioria por causa da violência. Quais são os sintomas desse problema? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. E o transtorno de estresse pós-traumático, a gente trabalha com uma população que é relacionada à violência urbana, né? O TEPT, que é uma sigla do transtorno, também pode ser ocasionada por outros fatores, mas nosso foco é a violência urbana. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas passarem por terem esse transtorno e não procurarem ajuda. Você perguntou sobre os sintomas. Geralmente as pessoas têm insônia, as pessoas têm uma hiperestimulação autonômica, né, da ansiedade muito forte, a taquicardia, hipervigilância. Às vezes a pessoa é hipersensível a alguns estímulos assim, atencionais, por exemplo. Às vezes uma coisa simples dá um susto muito grande na pessoa. Então a pessoa também tem o sintoma da pessoa ficar revivendo o trauma em si, né? Ficar lembrando e sentindo as mesmas coisas que sentiram no momento do trauma. E, então acaba sendo um transtorno muito incapacitante mesmo. E é crônico e grave. E qual a relação que se pode fazer desses sintomas com a violência? Realmente pode-se notar que as pessoas ficaram ou passaram a ter sentir esses sintomas por causa da violência? Quando as pessoas passam por um evento estressor desse, é comum a pessoa ficar mais fragilizada com isso. Só que o que acontece é que nem todo mundo que passa por um evento desse acaba desenvolvendo o TEPT. A gente tem um tempo de um mês, mais ou menos, que é muito comum a pessoa, por exemplo, sofrer um assalto, alguma coisa do tipo, ficar durante um mês muito alerta, com insônia, com todos os sintomas do TEPT, mas dentro desse tempo, a gente classifica como um estresse agudo só. Nem todo mundo passa de 4 meses ainda tendo esses sintomas, né? Horácio, você é presidente de uma associação de moradores de um bairro que é o mais movimentado, o mais procurado do Rio de Janeiro, até porque é um bairro muito turístico. Como é que você sente esses reflexos da violência entre os moradores e também entre os turistas? A gente já percebe que essa questão da violência, ela já está mudando a forma das pessoas se posicionarem, né? Nós temos verificado que a vida noturna do bairro tem havido um declínio, né? E até por conta dessa gravação, eu tive a preocupação nesse final de semana de sair e dar uma olhada na vida do bairro e nós estamos vendo que depois das 22 horas as ruas têm ficado desertas, as pessoas têm se recolhido mais cedo, né? E ainda mais se levando em consideração que o bairro tem uma grande concentração de idosos, em torno de 30% dos moradores do bairro têm acima de 60 anos, então realmente a cautela ainda é maior nessa faixa de idade, né, que são os mais vulneráveis. Então realmente essa questão da violência, né, da sensação de segurança, isso vem refletindo sim na vida das pessoas. As pessoas têm realmente evitado de procurar sair à noite e têm procurado sair só realmente quando necessário. Mas as pessoas dizem que é realmente por causa da violência? Porque também tem uma crise financeira muito grande, uma crise econômica muito grande. Não, sem dúvida, existe o aspecto financeiro da crise econômica, mas também a reunião do Conselho Comunitário de Segurança lá do bairro, que eu presido, é à noite. Então, às vezes, a gente recebe relatos de pessoas, principalmente pessoal de idade, falando que assim, eu gostaria de ir muito na reunião, mas eu fico um pouco preocupado de depois voltar tarde, que a reunião acaba 8 horas, 8 e meia. Eu fico preocupado de depois voltar tarde e voltar sozinha na rua. Então, as pessoas relatam isso. Eu gostei muito de ir na reunião, mas não vou porque é de noite.
e tal. Então, espontaneamente as pessoas falam isso, entendeu? Então, a gente já percebeu que realmente essa questão da violência, da sensação de segurança, ela acaba refletindo isso no dia a dia das pessoas. Maria Isabel, você trabalha com dados. Realmente é mais perigoso sair à noite do que de dia no Rio de Janeiro? Olha, na verdade, o que a gente vê na plataforma de dados de fogo cruzado é que a maior incidência dos tiroteios muitas vezes é pela manhã, não é nem pela noite, bem no início da manhã, porque justamente é o horário que se fazem muitas operações policiais que terminam muitas vezes em troca de tiros. Como é que é essa coleta de dados? Como é que é o trabalho de vocês na plataforma Fogo Cruzado, que já está sendo, inclusive, usado pelas televisões, pelo jornalismo, de uma maneira geral, como base para fazer muitas reportagens? A gente tem algumas fontes de informação. Uma delas é o engajamento dos nossos próprios usuários, né, que reportam eventos de disparos de arma de fogo na nossa plataforma. Mas, além disso, a gente capta notícias tanto da imprensa quanto de canais oficiais policiais. Mas todas essas informações, é muito importante dizer que a gente cruza para a gente saber a velocidade delas. Não basta um usuário nos informar através do aplicativo que houve um tiroteio. A gente tem uma equipe que fica monitorando informações sobre violência armada nas redes sociais para saber exatamente de onde estão vindo os tiros, em que momento eles estão acontecendo, e aí a gente percebendo que essa notificação do usuário de fato está correta, a gente notifica. E se a gente perceber nas redes sociais casos de violência armada que não foram reportados, a gente inclui também na plataforma. Vocês colocam dados na sua plataforma e exibem isso para o país inteiro. Ao colocar essas informações, você acha que isso pode colaborar para aumentar essa sensação de medo e insegurança da população? Certamente acho que não. A gente não quer aumentar, a gente não quer causar uma situação de pânico. A gente acredita na diferença entre medo e pânico. Pânico acontece quando a gente tem um problema, quando a população percebe um problema e quando não tem informação. Porque, por exemplo, o último survey, a última pesquisa de opinião aqui no Rio de Janeiro mostrou que 92% dos cariocas têm medo de bala perdida. Isso significa que existe uma percepção de que a gente tem um problema de descontrole da violência armada. Se a gente só tem isso e a gente não tem informações de onde estão acontecendo esses tiroteios, em que dias, em que horários estão acontecendo esses tiroteios, a gente causa ondas de pânico. Quando a gente dá informação, a gente permite que o poder público consiga qualificar melhor as suas ações para controlar essa violência armada e a gente diz para a população o que está e o que não está acontecendo. Por exemplo, Copacabana é um problema. A gente tem várias favelas de Copacabana que registram uma violência armada grande, mas de forma alguma é o maior problema da cidade do Rio de Janeiro hoje. A cidade do Rio de Janeiro hoje, na cidade do Rio de Janeiro, os maiores problemas são Praça Seca, Cidade de Deus, Complexo do Alemão e Vila Kennedy. Gostaria de discutir com vocês da mesa esse tema. O senhor acha que, ao divulgar, vereador Jones Moura, esses dados, a imprensa pode estar piorando a situação? Olha, Renato, primeiramente, deixa eu aqui parabenizar seu programa. É sempre um prazer participar aqui do Rio TV Debate e cumprimentar aí todos os que acompanham esse programa e compartilham também nas redes sociais. Eu acredito na importância, sim, na divulgação dos dados. A população ela precisa ter essa transparência. É muito importante que a população saiba realmente o que está acontecendo, porque senão pode dar um efeito contrário. Ela pode começar a acreditar que a coisa é bem pior do que já é. Aí a gente vai ter um problema muito maior do que o que já está acontecendo. Nós estamos aqui, né, Renato, debatendo um tema que está preocupando todas as esferas de governo, de parlamentos e da própria sociedade, que é justamente a questão do comportamento da sociedade em relação a toda essa violência aí. E nos preocupa, porque quando a violência aumenta, ela muda a rotina da sociedade no sentido de que ela começa a desacreditar nas leis. Então, se existe lei, Código Penal, aquilo ali passa a ser banal, porque ele acredita na impunidade, que as leis não servem para nada, ou que o Código Penal tem que ser todo ele refeito e aumentar essa questão. E quando a sociedade percebe que as leis são ignoradas ou não são cumpridas, elas entram num processo de frustração. Essa frustração da sociedade, perceba aí que nós estamos mudando o comportamento da sociedade por causa da violência. Essa frustração faz com que a sociedade comece a reagir.
E aí você tem dois tipos de culturas que começam a ser colocado. Uma cultura que é a cultura do medo, a própria estatística mostra isso, ela começa a ter uma cultura do medo e depois, pela própria reação, ela começa a ter a cultura do ódio. Ou seja, ela toma ódio por tudo e quer resolver os problemas com as próprias mãos. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, as estatísticas são importantes, quero parabenizar aqui a Maria Isabel pelo trabalho que é feito, é muito importante e a gente precisa realmente reagir a todo esse índice que vem crescendo aí de violência, porque nós não queremos a nossa sociedade mudada de comportamento. Queremos o comportamento para o bem e não o comportamento para o medo ou para a reação da própria cultura do ódio. Marlon, sua opinião. É importante ela falar sobre isso, porque quando a gente observa a questão da violência, por exemplo, quando chegam as pessoas no nosso ambulatório, a maioria é de pessoas da Zona Oeste, pessoas de comunidade. Então, a gente tem um foco atencional muito grande na violência em outras áreas, né? Mas quando a gente vê, essas pessoas são pessoas humildes. São pessoas que estão vivendo conflito o tempo inteiro. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com resolução de problema para a pessoa sair do local porque ela, sei lá, está com risco de vida ali. Então, é muito importante trazer esse dado mesmo para a gente conseguir olhar a situação como um todo da violência mesmo, né? Saber os focos mesmo. Eu queria fazer... A gente, sem uma observação, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta com a sua observação. Voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute as consequências da violência para o nosso dia a dia. No bloco anterior, a Maria Isabel pediu a palavra. Por favor, Maria Isabel. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Marlon estava colocando e que é importante. E que tem a ver com por que a gente criou essa plataforma, né? Por que a Cecília criou essa plataforma lá em 2016. A Cecília criou o Fogo Cruzado, que hoje é mais que uma plataforma laboratório de dados, porque a gente não tinha informação sobre a incidência de tiros, nem na cidade, nem na região metropolitana do Rio de Janeiro. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa de dados para pensar uma política pública qualificada. Senão, a política pública de segurança, ela é definida com base em quê? Geralmente, a política pública de segurança, aqui no Rio de Janeiro, acaba sendo muito mais baseada na percepção de segurança que os roubos causam. Geralmente, quando a gente aumenta muito a incidência de roubos, a gente desloca o policiamento para aquela área para tentar reduzir a incidência de roubos. Só que aí a gente tem um problema. Um dos nossos maiores problemas é a violência letal. É garantir o direito à vida das pessoas. E é por isso que a gente decidiu mapear essa incidência de armas de fogo. Por quê? Porque a principal forma com que se tira a vida das pessoas, no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é por arma de fogo. E a gente não tinha informação sobre tiroteios. E em tiroteios, muitas vezes no Rio de Janeiro não morre ninguém, mas muitas vezes morre. E sempre que existe um tiroteio, está colocada a possibilidade de que alguém morra. Então, a gente criou essa plataforma justamente para poder dizer ao poder público: aqui está a maior incidência de tiroteios. Aqui está um problema grave para a garantia da vida, para a garantia da circulação das pessoas. E quando a gente mapeia isso, a gente vê que esse problema não está na Zona Sul, que é a área que hoje tem, digamos assim, é mais privilegiada do ponto de vista das políticas de segurança. Não? Tanto das políticas de segurança ostensiva, quanto das políticas preventivas à violência, que é a existência de equipamentos públicos, a existência de equipamentos de lazer. A gente precisa urgentemente olhar para a Zona Norte mais distante, né, mais distante do centro, né, para além da Tijuca, e olhar para a Zona Oeste da cidade. Deixa eu perguntar ao Horácio aqui. Horácio, que você mora em Copacabana, você se sente mais seguro na Zona Sul do que em outras regiões da cidade? Não, sem dúvida nenhuma. A colocação feita por ela isso é uma realidade. Inclusive, a gente procura passar isso, porque isso é uma coisa muito natural das pessoas. As pessoas, elas tendem a fazer uma avaliação muito de acordo com o seu universo, né? E, às vezes, as pessoas, nossa, a violência aqui está uma coisa horrível. E a gente até procura falar, olha só, não é bem assim. Diante de outras realidades socioeconômicas da nossa cidade e do nosso estado, o bairro de Copacabana e Leme é um bairro muito bem privilegiado, né? Depois nós temos um batalhão só para atender nossos bairros, Copacabana e Leme e tal. Então, isso aí não é pouca coisa, é muita coisa. Diante de outras realidades aí onde situações de conflagração, coisas gravíssimas. Nossos índices criminais de letalidade violenta são baixíssimos, homicídio quase nenhum, estupro e tal, latrocínio. Então, agora,
o grande desafio dos órgãos de segurança, e aí inclui a Guarda Municipal também, que ela vai dar uma sua contribuição, é na questão da percepção da sensação de segurança. A percepção da sensação de segurança, ela não está só na questão da letalidade violenta, entendeu? A pessoa é a sensação, é aquilo que ela sente. E a sensação de segurança não quer dizer necessariamente que tem um índice muito alto, elevado de morte por arma de fogo. Entendeu? É qualquer tipo de violência. Aquela violência, principalmente os crimes contra a pessoa, né? Que a pessoa sofre a violência. Pode ser um roubo de um cordão, entendeu? Que gera um trauma desse, que muitas das vezes vai culminar num problema clínico, como o nosso amigo que colocou. Entendeu? Então, o grande desafio é esse. E aí entra um pouco o que ela falou. O desafio da segurança pública é evitar que o crime aconteça. Esse é que é o grande desafio. Nós tivemos lá em Copacabana, graças a Deus, implementado no final do ano passado o projeto Rio Mais Seguro. E um dado que é muito importante lá, o Rio Mais Seguro, até mês passado, 50 pessoas foram presas sem dar nenhum tiro e sem ter cometido nenhum crime. Como é que foi? Fundada suspeita. O cidadão estava passando ali, os agentes de segurança desconfiaram, foram lá, fizeram o levantamento, com mandato de prisão expedido, foragido do sistema prisional, estava com uma arma, ou seja, ele não estava ali em Copacabana a passeio, ele já estava ali mal intencionado, tentando se aproveitar de uma circunstância para cometer um crime. Com isso, tirou-se aquele elemento ali e evitou-se um mal maior, um crime, um trauma que muitas vezes vai culminar nessa questão clínica, vai entrar nas estatísticas. Então, o grande desafio nessa questão da percepção da sensação de segurança pública é exatamente uma ação preventiva dos órgãos de segurança pública, evitar que o crime aconteça e não esperar que haja estatística, olha, ali tem tantos tiros, disparo, bala perdida, para que aí você vai... Aí é uma ação reativa. A nossa cobrança, sempre nos órgãos de segurança pública, é sempre que atue nesse sentido. Prevenção é muito mais barato, inclusive com reflexo na área da saúde, evitar que o mal aconteça, porque aí, você prendeu o bandido, recuperou a res furtiva. Tá, mas o cidadão já sofreu trauma, ele já sofreu a violência, e ele vai ficar com aquilo na cabeça. E aquilo vai refletir nas pesquisas, o que você está achando da violência? Não, a violência está uma coisa horrível. A violência está uma coisa horrível. Por quê? Porque ele foi assaltado, teve seu cordão roubado, seu relógio, seu celular. Então é um pouco por aí. Marlon, que tipo de violência, que tipo de crime provoca um trauma pior? Aí vai depender muito da pessoa, né? Tem pessoas que... Acontece muito da resiliência. Tem gente que passa por alguns eventos e não vão desenvolver o TEPT. Então, as pessoas com um evento específico, elas vão desenvolver o TEPT. Então, não tem muito uma questão de um tipo para um trauma, para gerar um trauma. É sempre a percepção da pessoa que ela passou naquele momento, né? As pessoas, elas dizem o que elas sentem exatamente depois? Ou vocês perguntam isso? Faz algum tipo de pesquisa mais profunda nesse sentido? Então, uma grande dificuldade que a gente tem com TEPT é ter pacientes com TEPT. Por quê? Porque quem tem trauma, a única coisa que ela quer na vida dela é não falar sobre o trauma. Então, ela não vai num psicólogo e fala, tô com trauma. Geralmente, essa pessoa chega no ambulatório porque ela tem depressão, que já foi um resultado disso, porque estava sofrendo com ansiedade. Então, o acesso a essas pessoas, para essas pessoas falarem sobre o trauma delas, é difícil. Por isso que a gente faz uma campanha mesmo nas redes sociais e tudo mais, explicando como é que é isso, para as pessoas se identificarem e procurarem ajuda, porque realmente é muito difícil para elas, né? Até porque esses sintomas podem se confundir com de outras doenças. Por exemplo, insônia é uma coisa que as pessoas podem ter por vários motivos. E as pessoas acabam normalizando mesmo, né? A pessoa está muito ansiosa, a pessoa está tendo insônia, a pessoa está tendo alguns flashbacks, né? Que é quando a pessoa sente que está vivendo de novo aquela situação. Às vezes a pessoa está hipersensível, tipo, no susto. Como ela não sofria antes, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas acabam normalizando isso mesmo, né? Só que, muitas vezes, pode estar realmente dentro de um quadro clínico. Muito se fala em mudar a rotina para melhorar essa sensação de insegurança. Isso ajuda, vereador? Com certeza ajuda. É preciso mudar a rotina. Mas a rotina, na verdade, é do poder de Estado. É preciso que os governantes entendam que eles precisam mudar a rotina deles. A gente aqui pode falar de inúmeros fatos que os governos precisam adotar para que eles tenham mais compromisso e tratem a sério a população. Não vou nem falar da corrupção, que é um dos principais fatores que atrapalham demais
para que o governo do Estado e os governos municipais possam avançar nessa questão da segurança pública. Mas é preciso que haja ação, é preciso que haja uma ação imediata e atitude dos nossos governantes para que, foi falado aqui muito bem, da questão das políticas públicas de segurança pública e foi falado muito bem também na questão da prevenção, da sensação de segurança, e essas questões todas, elas partem do poder de Estado, dos nossos governantes. Olha, quer ver uma coisa? Quando a gente está dizendo aqui que a população hoje está mudando a sua rotina, está mudando a sua cultura, está se transformando numa cultura do medo, e ela precisa vencer isso, a gente precisa falar aqui da sensação de segurança. E essa sensação de segurança, muitas das vezes, a questão da prevenção, ela tem que ser também debatida no campo dos operadores de segurança pública. Eu vejo muito debate na questão da prevenção sobre as praças, jardins, iluminações, a própria cultura, lazer, educação, isso tudo aí é um sistema de prevenção que as políticas públicas têm que prover, porque senão não vai funcionar a segurança pública. Mas também não vai funcionar se não houver um investimento nos operadores de segurança pública. Porque hoje em dia nós estamos atravessando um período, um momento, em que a população pode andar nas ruas com praças, iluminação, com tudo que tem de bacana. Mas ele vai continuar com medo porque vai encostar aquele carro, vai botar uma arma nele e vai levar os pertences dele. Então, a gente tem que falar também desses homens presentes. E aí a gente tem o problema da própria Polícia Militar hoje, que tem seu desgaste, sua defasagem de efetivo, suas viaturas sucateadas, o Estado que mal paga os seus policiais e um efetivo super escasso. E nós temos na própria cidade do Rio de Janeiro, que a gente pode até avançar para uma região mais metropolitana, se a gente quiser avançar para outras cidades também, que tem, por exemplo, foi citado aqui as guardas municipais. E aí nós temos o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi recém-aprovado agora pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal, que é como fosse o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Agora nós temos, falta só sancionar o presidente, mas ele vai sancionar porque ele o tempo todo foi parceiro nessa construção. Nós temos um Sistema Único de Segurança Pública que coloca ali uma grande novidade. As cidades terão o dever e a participação direta na segurança pública. Como estão se preparando essas cidades? O que nós estamos vendo, né? Vamos discutir sobre isso mais um pouquinho no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o último bloco do Rio TV Debate, que hoje discute as consequências da violência para o nosso dia a dia. O vereador Jones Moura acabou o último bloco falando sobre um projeto de segurança pública para todo o país. Como é que vai funcionar isso? Perfeito, Renato. Olha, é o Sistema Único de Segurança Pública. A grande novidade que esse projeto trouxe é a quebra do entendimento de que municípios não têm dever da segurança pública, só tem responsabilidade igual tem qualquer cidadão do povo. Não, isso acabou. Na verdade, isso já tinha que ter acabado há muito tempo, porque a Constituição Federal, artigo 144, que trata da segurança pública, diz que é dever dos municípios prover segurança pública de todos os meios, inclusive com operadores de segurança pública. A gente está falando de sensação de segurança pública. Eu quero sair nas ruas, ver iluminação, ver a escola funcionando, ver as praças, tudo legal, tudo certinho. Mas eu preciso também ver os homens do poder de Estado, que tem o prefeito, poder de Estado, que tem o presidente, o poder de Estado, que tem o governador. Esses homens têm que estar nas ruas. Isso chama-se patrulhamento preventivo, policiamento preventivo, que hoje eu desafio qualquer cidadão carioca a andar nas ruas, você não vai ver. Não vai ver um patrulhamento preventivo. O que você vê é uma viatura de polícia militar que eu chamo de polícia de teleatendimento. Quando tem um tiroteio lá, que é constatado pelo site, quando tem um tiroteio, liga-se para a polícia corre para lá para trocar tiro. Aí morre polícia, morre bandido. Aí tem outro tiroteio lá, corre a polícia para lá, corre para cá, corre para cá. Mas o homem de prevenção não tem. E as leis federais, por exemplo, a Lei Federal 13022 de 2014, ela diz que o município tem o dever de fazer segurança pública preventiva. Nesse sentido aí, de homens presentes. Ele responsabiliza direto a guarda municipal. Essa guarda aí, que inclusive na cidade do Rio de Janeiro é desarmada, a violência está do jeito que está, e em São Paulo está dando show. 90% das cidades do estado de São Paulo são as guardas municipais armadas, atuando direto na segurança pública, e é hoje um dos estados mais seguros que tem no Brasil. E já foi pior. O senhor tem um projeto sobre o armamento da Guarda Municipal. Em que pé está essa tramitação na Câmara? Está indo muito bem. Nós começamos o nosso mandato em fevereiro, 15 de fevereiro, após o recesso de 2017,
Quando nós começamos, nós tínhamos 51 vereadores, 50 vereadores contra, porque há muita cultura de dizer que o que mata é o equipamento, né? A arma mata as pessoas. Mas a gente conseguiu, através dos debates, de audiências públicas e debate público, mostrar que não é o equipamento, é quem usa o equipamento. As armas é muito bom na mão da polícia, do exército, da guarda municipal, mas ela é muito ruim na mão dos bandidos. Maria Isabel pediu. Eu queria, né, que se eu me permitisse discordar Claro. de você. Nós do Fogo Cruzado somos contra o armamento da Guarda Municipal. Na verdade, as pesquisas que a gente faz com os nossos dados e com dados do ISP apontam para a gente que um aumento da ostensividade nem sempre é produtivo. É claro, não sou maluca de dizer que a gente não precisa de patrulhamento nas ruas, que a gente não precisa de policiamento ostensivo nas ruas. É óbvio que a gente precisa. Crime, mesmo na sociedade mais avançada do mundo, vai sempre acontecer, faz parte, né? Eu sou socióloga, a gente acredita que isso faz parte, né? Durkheim já dizia isso. Faz parte da natureza humana desviar. Porém, o que o Rio de Janeiro tem feito nas últimas 3 décadas? Aumento de policiamento ostensivo. Aumento de policiamento ostensivo. E o que a gente vê? Os números de violência letal escalando, sempre se estabilizando em patamares cada vez mais altos. A gente teve um recuo ali durante um certo período com as UPPs e a gente vê hoje em dia um aumento muito grande de novo. O que a gente teve no Rio de Janeiro esse ano? O decreto da intervenção federal com caráter militarizado. O que essa intervenção conseguiu, o que essa intervenção logrou alcançar até agora? Um aumento dos disparos de arma de fogo na cidade e um aumento estável, digamos assim, um leve aumento na quantidade de mortes, mas de forma nenhuma uma redução. Maria Isabel, só permite um adendo, até para a gente poder debater. Eu, desculpa, em talvez 5 anos eu não tenho visto contratação de homens da segurança pública e tenho visto o aumento da população todo ano, da violência, de bandidos, e eu não tenho visto esse aumento. Talvez, quando a gente fala de armar a Guarda Municipal, ela, claro que tem que vir acompanhado de um treinamento e capacitação. Eu digo que aonde tem prevenção, foi falado aqui do Centro Presente, Lapa Presente, Aterro Presente, inclusive eu acho uma excrescência esse tipo de programa, porque é um programa que onera mais ainda os cofres e onera mais ainda a população quando você já tem uma entidade de concursados, de pessoas que é do próprio governo já atuando na segurança. Mas se você for reparar bem, nesses quase 4 ou 5 anos de programa Aterro Presente, Centro Presente, de homens que andam armados, nós não tivemos a morte de um agente. Nós não tivemos um disparo, tivemos um caso em 5 anos ou 2, mas nós não tivemos esse tiroteio que se imagina, e nem morte de bandidos, porque eu estou falando aqui de homens armados fazendo prevenção. A gente carece disso, a gente não conhece isso no estado do Rio de Janeiro. Eu trago, em outras oportunidades te envio, várias cidades que trabalham com isso. Aonde tem prevenção, olha, na sua casa você tem que fechar a sua porta, você tem que levantar os seus muros, isso chama-se prevenção para que não aconteça violência. Na nossa cidade também tem que ser assim. Eu duvido que alguém aqui, andando numa área de lazer da cidade do Rio de Janeiro ao anoitecer, se sentiria tranquilo olhando para um lado e vendo uma pessoa fardada de cacetete. Quando, na verdade, se ali estiver uma pessoa armada, eu vou para lá, desde que ele esteja fardado, representando o poder de Estado. Eu concordo que a gente precisa de prevenção. Eu discordo de você que a gente precisa de prevenção armada. Números no mundo inteiro mostram que quando eu tenho um aumento de 1% na circulação de armas de fogo, eu tenho um aumento de 2% no nível de letalidade violenta por armas de fogo. Eu te passo. É um estudo internacional. Além disso, o IBCCRIM lá em São Paulo já publicou. Além disso, números mostram que policiais, pessoas treinadas, que reagem a assaltos, têm 56% de chance de terminarem mortos. Também discordo de reação de assalto. Números também já publicados pelo IBCCRIM. Policial ou cidadão comum? Mas reação de assalto. É um policial, é um cidadão comum treinado. O problema da arma de fogo e o problema do porte da arma de fogo é que ela traz uma incerteza muito grande de qual vai ser o resultado, tanto para as pessoas que estão engajadas, quanto para as pessoas que estão no entorno. A gente precisa reduzir, controlar o número de armas. A gente precisa urgentemente rever o que está sendo feito, que é o desmantelamento do Estatuto de Desarmamento, e a gente precisa controlar o número de armas na rua. A gente precisa, por exemplo, ter hoje um sistema que, de fato, consiga regular a circulação de armas e de então munições. Você concorda, desculpa, Renato, que se você controlar, administrar, treinar e capacitar, você não vai precisar proibir o uso por causa do abuso.
Então você vai poder ter o uso, desde que seja treinado e capacitado. Você, por exemplo, treinado e capacitado, eu confio em você usar uma arma de fogo. Não. Gostaria de colocar o Marlon e o Horácio nessa discussão. Queria saber se vocês acham que a Guarda Municipal deve ou não ser armada. É interessante que a gente está discutindo a consequência de uma série de coisas que já acontecem na sociedade. A gente não está discutindo o que causa. Por exemplo, na psicologia, quando a gente faz análise do comportamento, a gente vai perceber o seguinte: por que tem pessoas que vão cometer crime, né? As pessoas não vão cometer crime porque não vão cometer porque tem arma ali na rua, tem policial, isso inibe, mas a pessoa desloca também. A gente tem que entender que é o seguinte: o que torna provável uma pessoa se comportar de uma determinada maneira, a gente vai sempre olhar para o ambiente em que ela está. Por exemplo, se você cresce num ambiente de uma classe média, com condições de vida, condições adequadas, né, você provavelmente vai entrar na universidade e tudo mais. Mas quando a gente fala de pessoas que passam por privações e eventos estressantes a vida inteira, você vai numa comunidade na periferia, a criança lá cresceu com a mãe, o pai foi embora, os pares deles ali têm uma violência muito grande, a criança ela passa a ser inibida o tempo todo por violência, porque ela apanha do amiguinho, porque ela apanha do sei lá quem, apanha da mãe. Então, essa cultura toda de violência torna provável que essa criança vai chegar lá no crime organizado de alguma maneira, também pela privação financeira, porque às vezes é a solução deles para a vida deles. Então, que a gente pensa em causas, por que as pessoas acabam caindo ali, a gente tem que pensar em como o Estado pode competir com o tráfico para não tornar mais provável que essas crianças possam ter condições de vida melhores e não ir para o tráfico. Horácio, por favor. Ouvindo esse debate, eu estou me lembrando aqui, há 2 anos atrás, quando nós participamos lá de uma audiência pública lá na Alerj, falando sobre os arrastões. E aí eu vi, foi engraçado, porque começou a se falar, pessoal da área social, de que esses jovens cometem esses delitos porque não há políticas públicas voltadas para os jovens e tal, que são vítimas, que são vítimas, que são vítimas, quando chegou a minha vez de fazer minha participação, eu falei, eu sou um morador vítima. Que nós estamos sendo vitimados por ausência dessas políticas públicas. Mas até que se criem políticas públicas, essas políticas públicas sejam implementadas e elas tragam resultados, isso tem um lapso de tempo muito grande. E nós estamos com um problema agora, que precisa ser enfrentado. Nós não podemos aguardar o diagnóstico feito aqui, é perfeito, entendeu? Essas pessoas, por que elas vão para a violência, para a criminalidade, isso aí os estudos mostram isso. Tá. Mas até que se desenvolva políticas públicas para que a gente estanque esse fornecimento de mão de obra, é preciso você enfrentar um problema que está colocado. Nós não podemos aguardar até que a economia melhore, gere emprego, isso leva-se um tempo para poder resolver o problema da violência. É preciso o problema ser enfrentado, entendeu? Aumentou o número de tiroteios porque os bandidos estão altamente armados. Fuzil agora deixou de ser. Antigamente se pegava o fuzil aqui, ia colar. Agora está se pegando fuzil a todo momento. Lá em Copacabana nós tivemos um episódio, 1 mês atrás, onde o cidadão foi lá no estabelecimento com fuzil. Entendeu? Graças a Deus foi um episódio. São armas clandestinas que vêm de fora. Então, mas aí como é que se faz? Não se enfrenta. Então é preciso ser enfrentado isso. Então a questão da Guarda Municipal, de armamento da Guarda Municipal, e necessariamente tem que haver um enfrentamento, porque a violência está colocada, você precisa enfrentar, você não pode deixar isso correr frouxo até que se desenvolvam essas políticas, né, para estancar essa questão social. É preciso enfrentar. E no enfrentamento, inevitavelmente, há confrontos. Entendeu? Agora, esses confrontos precisam ser minimizados e mitigados. Eu vejo que a Guarda Municipal pode contribuir sim, principalmente no aspecto preventivo. Na questão do armamento da Guarda, eu me preocupo com a questão da formação. Porque hoje eu sou um crítico, por exemplo, que governos anteriores, para poder aumentar o número de policiais na rua, reduziu a carga horária de formação do policial militar. Então, até o pessoal no meio militar chama que é policial miojo, fica pronto rapidamente, que há uma necessidade de você aumentar o contingente. Mas aí, necessariamente, isso não reflete em qualidade. E aí a gente fica preocupado com a qualidade daquele agente público que está servindo a população lá na ponta, lá na rua, na esquina. Entendeu? E essa que é a nossa preocupação, porque aí você tem um policial mal formado, mal orientado, e com a Guarda Municipal, nessa questão do armamento, a gente fica um pouco preocupado nesse aspecto, porque a gente percebe que tem grupos da Guarda que são muito bem treinados, o GTM é muito bem treinado, que é chamado os elites, da Guarda, praia, o GOI, inclusive você vê diferenças dentro de grupos dentro da Guarda, tem grupos lá que são muito qualificados. Eu vejo que de repente armar GTM
a Malgói, eu acho que sim, porque a gente percebe que eles têm uma formação muito mais rígida e consistente do que aquele agente da inspetoria que atua ali na área. Eu vou ter Armar aquele ali, eu acho que pode não ser uma boa, mas se chamar de grupo de elite, eu acho que pode No momento contribuir, não, mas sim. com treinamento, né? Eu vou ter que interromper vocês, porque a gente está chegando ao final do nosso debate, infelizmente, e eu preciso da consideração final de cada um de vocês. Começo com você, Maria Isabel. Bom, finalizar, né, dizendo que o Fogo Cruzado não acredita na multiplicação de armamentos e não acredita em mais armamentos como solução para reduzir os armamentos. O que a gente vê é um aumento da incidência de tiroteios na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente acredita que controle das armas de fogo, entender de onde elas estão vindo, como que elas estão chegando, que inclusive muitas vezes saem das mãos do poder público, como por exemplo, aparentemente, as armas que mataram a Marielle. A gente precisa pensar no controle dessas armas, no controle de munição, na redução de armamentos na rua, em policiamento investigativo, que tire da rua homicidas, e a gente precisa pensar em políticas de prevenção, que faça com que a gente não perca os nossos jovens para o crime organizado. Essa é a fórmula de sucesso que o Fogo Cruzado acredita, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Vereador Jones Moura, por favor. Sensação de segurança a sociedade precisa ter. Ela precisa de um conjunto de ações do poder de Estado. É preciso que as praças sejam iluminadas, que tenham praça, que tenham lazer, que tenham cultura, que tenha principalmente educação. E que a segurança pública seja trabalhada na sua forma de tecnologia. É preciso que seja avançado estudos nesse sentido, mas também tem que ser trabalhados os operadores de segurança pública. É preciso que a população veja os operadores de segurança pública nas ruas, atuando na prevenção de crime. Eu não posso chamar a polícia quando o crime aconteceu, eu preciso ter a polícia no meu dia a dia, uma polícia de aproximação, uma polícia cidadã, uma polícia do dia a dia. Eu sou extremamente contra a arma de fogo nas mãos dos bandidos e sou inteiramente a favor de arma de fogo nas mãos da segurança pública, do poder revestido de Estado. Esse é bem treinado, capacitado, eu confio. Se estiver nas ruas, eu concordo. E a discussão que está tendo no Congresso para a derrubada do Estatuto do Desarmamento, eu também aciono as bancadas, participo das reuniões e sou a favor. É preciso derrotar o Estatuto do Desarmamento e dar o direito da população de se defender, desde que hajam diretrizes de capacitação, de treinamento, e aí sim a gente consegue começar a pensar em estabelecer uma sensação de segurança em todos os sentidos. É um pacote, não é só uma ação. E nesse pacote todo mundo tem que fazer a sua parte. Marlon Barbosa. Queria fazer as considerações finais agora em duas frentes, né? Primeiro, concordando com a equipe do Fogo Cruzado, que realmente não tem como a gente só pensar nessas políticas de armamento e tudo mais, senão a gente vai acabar continuando uma política de policiamento, nem de policiamento, de combate a uma população específica da sociedade, que realmente é uma população mais pobre, e isso vai cada vez mais fazendo essa bola de neve aí. Então, acredito em outra frente para isso também, que se a gente não competir com o tráfico para recuperar esses jovens, a gente vai viver essa violência, e ninguém quer viver essa violência. E também quero divulgar nosso trabalho lá no ambulatório, dizer para as pessoas que, se elas se identificarem com algumas coisas que foram ditas aqui, que elas podem procurar nossa equipe. O tratamento ele é tanto com psicólogos quanto psiquiatras, e o tratamento é gratuito. Então, gostaria de divulgar e abrir o espaço para que essas pessoas possam buscar a gente. Horácio Magalhães. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar aqui da ITV Câmara. Eu acho que esses debates são importantes para mostrar que o problema é multifacetado, né? O pessoal da área social aqui levantou uma questão, que é a questão da tragédia social que existe no nosso país. Falta de políticas públicas, falta de desenvolvimento econômico, que acaba gerando toda uma impelindo, empurrando segmentos da população para a criminalidade. Esse é um fato, é um diagnóstico, é inequívoco, tem estudos enormes aí substanciando isso. Por outro lado, é preciso se combater a criminalidade e não podemos aguardar até que o problema social seja resolvido para que se combata a criminalidade. Então, o grande desafio realmente do poder público de uma maneira geral é cuidar desse aspecto social do problema, mas ao mesmo tempo fazer o devido enfrentamento, porque é inadmissível que o crime aconteça e não haja um enfrentamento. É preciso haver enfrentamento. O crime está ocorrendo, é preciso combater o crime. Não pode ser tolerante com o crime, sob pena
de a gente cair na barbárie, né? Nós tivemos aí episódios no nosso país aqui onde teve greve da polícia, onde ficou inviável a vida das pessoas, né? A vida social das pessoas, ir ao colégio, fazer aquelas atividades normais do dia a dia, ficaram comprometidas. Isso mostrou a importância de que é preciso haver o enfrentamento. Então eu acho que foi positivo o debate aqui para mostrar que são duas faces da mesma moeda. Entendeu? Então, e o desafio realmente dos órgãos públicos, tanto o município, o Estado e a União, tem um papel preponderante de se unir para tentar dirimir esse grande problema aí. Muito obrigado a todos os convidados e nós ficamos por aqui. Até o próximo Rio TV Debate. Tchau.